A revista The Economist avalia que o presidente Lula está hostil ao Ocidente e menos influente. Para a publicação britânica, o petista se torna cada vez mais impopular no Brasil. A postura do chefe de Estado é criticada por não se aproximar dos Estados Unidos desde que Donald Trump reassumiu a Casa Branca. O artigo justifica ainda a queda de aprovação interina ou interna pelo crescimento do número de evangélicos e também pela reputação do PT, ligado à corrupção, de acordo com a The Economist, como o texto cita em relação ao presidente Lula. Vou chamar a Dora Kramer e também o professor aqui para comentar com a gente, professor Acácio. Ô Dora, é uma realidade o que a revista escreve? Exagera, volta a falar na própria corrupção do PT, cita os evangélicos, ou é um quadro que tem um pouco a ver com o que está acontecendo? Olha só, do ponto de vista internacional, a questão da hostilidade com o Ocidente, é claro que as declarações, as posições do presidente Lula não ajudam. Agora, acho um tantinho só, exagerada essa interpretação, mas é uma interpretação, é a opinião da Economist. Ok, é interessante porque é um panorama visto do lado de lá, visto do lado de fora. Agora, quando vem aqui para dentro, aí é mais do que uma interpretação, mais do que uma opinião. É uma constatação. Porque, primeiro, a questão, só me remetendo ainda à questão internacional, a hostilidade eu acho um pouquinho exagerada, mas a questão da redução da influência, que também nunca foi tão grande, porque nós não somos um ator, nós, Brasil, não somos um ator geopoliticamente falando importante, de peso, né? Então, quanto à influência, está ok, é isso mesmo, essa constatação. Agora, a perda de popularidade, a perda de apoio aqui dentro, não precisamos nem recorrer a The Economist, né? Que até faz uma análise um pouquinho rasa, mas é compreensível, porque quem está de fora, mesmo tendo correspondentes aqui, tem um olhar que não é assim completo, né? Quando analisa a nossa realidade, mas é uma constatação perfeitamente plausível, é o que está acontecendo mesmo. E, Acácio, a publicação fala da relação do Brasil com os Estados Unidos, apesar de ser uma relação de muitos anos, desde sempre, mas há a diferença ideológica entre o governo americano e o governo brasileiro. E não há, pelo menos no médio prazo, uma expectativa para que isso seja revertido. Você concorda? Concordo. Se nós lembrarmos 2007, 2008, quando Lula era presidente e Obama era presidente dos Estados Unidos, há uma passagem na ONU, salvo engano, onde Obama olha para o Lula e fala, "This is the man", esse é o cara, em tradução livre. Por quê? À época, o Lula vivia, e nós citamos isso há pouco, aqui no Brasil, aqui dentro do Brasil, o nós contra eles, mas lá fora ele aproveitava do seu prestígio e do seu carisma para servir como um conciliador entre os interesses dos países. Neste momento, olhando sob a perspectiva externa, ele não tem essa capacidade. E ele fez gestos em direção ao Hamas, fez gestos em direção à Rússia, fez gestos em direção ao Irã, fez gestos em direção à China, e obviamente isso o coloca num extremo oposto aos Estados Unidos e a boa parte dos países da União Europeia. Então isso mostra que Lula e Donald Trump, principalmente, vivem em páginas opostas e não há uma possibilidade de conciliação neste momento. E eu vou concordar com a Dora num ponto. Eu acho que a reportagem é rasa, mas talvez ela pudesse ter aprofundado também os aspectos relacionados à balança econômica do Brasil com outros países. Aqui dentro a gente vive uma crise, mas o quanto esta relação ruim do Brasil com os Estados Unidos, com a Argentina e com alguns países da União Europeia tem afetado a nossa balança econômica internacional, porque me parece que são mundos diferentes em termos ideológicos, mas economicamente isso ainda não é sentido por aqui.